Não se fala em outro assunto no futebol que não seja ele. Ou seja, o objetivo dele, Gabigol, foi alcançado com sucesso. Se o Gabigol tava louco por mídia de novo, se o Gabigol tava louco para virar manchete, trending topics mais uma vez, ele conseguiu. Gabigol, afastado do jogo contra o Atlético Mineiro, dá resposta nas redes sociais, agora sai o real motivo na imprensa pelo qual o Gabigol foi afastado, ele tenta negar de novo, é o Gabigol, mais uma vez, sendo foco de uma polêmica fora de campo e comprovando, gente, que por mais ídolo que ele seja, o Flamengo fez certo em não renovar com o Gabigol. A quantidade de mentira do Gabigol em vários aspectos e que comprovam aí que o Gabigol de santo não tem nada nesse episódio. Desrespeitou o Felipe Luiz. Primeiro a gente vai colocar na tela aí a nota do Flamengo. O Flamengo diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje, né? Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice de futebol Marcos Braz e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Essa foi a postagem do Flamengo. Mas o Gabigol vem depois por meio de uma nota e ele diz, abre aspas, em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas do Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã, treinei hoje normalmente, e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Vamos lá. Aí eu apurei, tá? Porque depois saiu a notícia que o Gabigol teria brigado no vestiário quando soube que ia ser substituído pelo Bruno Henrique e teria desrespeitado o Felipe Luiz. Teria inclusive dito a frase, tá se achando Guardiola. Foi o que o Gabigol teria dito. Eu fui apurar com as minhas fontes. Todas, ou seja, três fontes fortes que eu tenho dentro do Flamengo falaram, Thiago, é verdade. Ele ficou puto na hora que soube que ia ser substituído, ele fechou a cara, ele não falou mais com o Felipe Luiz desde que ele soube que não ia ser, que ele ia ser substituído, e ele se negou a ir na coletiva de imprensa do Felipe Luiz depois do jogo pra comemorar, porque tava brabinho. Aí, gente, eu apurei isso, e um grande amigo meu, que é repórter também, que é o Júlio Miguel Neto, ele me mandou a seguinte informação, ele falou, pode falar isso no seu programa. Ele disse, falei com uma pessoa que estava dentro do vestiário, e o Júlio tem muitas fontes dentro do Flamengo, e ele diz, pode gravar, ele ficou puto sim, reclamou por ser substituído, e não quis mais falar com o Felipe Luiz. As minhas fontes não estavam no vestiário, tá? A fonte do Júlio estava. E eu confio no Júlio e ele diz isso. Ou seja, é bizarro, porque também é muito ruim defender a diretoria do Flamengo. Que eu sei que de santo eles não têm nada. São dois vaidosos, eu falo do Mandinho e do Marcos Braz, que são os dois que mandam, na verdade. São vaidosos, devem ter ficado bravinhos porque foram expostos pelo Gabigol, erram muito, e eu não vou defender esses caras. Agora, acreditar no Gabigol, depois que ele vestiu a camisa do Corinthians e teve a cara de pau de dizer que foi montagem, não dá pra acreditar. O próprio Gabigol já jogou a credibilidade dele no lixo naquele episódio. Como é que alguém, em sã consciência, vai acreditar? Porque depois que o Flamengo postou que saíram essas notícias, ele postou uma fotinha abraçada do Felipe Luiz. Ele abraçado com o Felipe Luiz sem legenda. Se abraçaram antes da substituição. Então acreditar no Gabigol, gente, é muito difícil. O cara que teve a cara de pau de vestir a camisa do Corinthians, ter a foto vazada e dizer, não vesti. É uma montagem. E aí depois com a tecnologia é fácil você saber se é montagem ou não. Foi definido que não era montagem e o Gabigol tá lá, ó. Tá lá. E ainda tem gente que acredita. E eu, cara, o Gabigol é midiático. Ele faz de tudo pra aparecer o tempo todo. Eu não duvido nada que o Gabigol vá no meio da torcida do Flamengo nesse jogo. Pra lascar a diretoria. Eu não duvido que ele falou, a gente se encontra na Norte amanhã. Em outra postagem ele disse, vamos subir a rampa juntos. Eu não duvido nada que o Gabigol, com a malandragem que ele tem, com o jeito que ele gosta de atrair uma mídia, contrate vários seguranças e vá no meio da torcida. Porque aí vai ser um ataque na diretoria, porque a gente sabe, há uma divisão. Tem aqueles que defendem o Gabigol acima de tudo. Tem aqueles que atacam, tem aqueles que questionam. Ou seja, é o Gabigol, mais uma vez, conseguindo tudo que ele quer. Mídia, holofotes, tirando os holofotes dos seus companheiros, que merecem muito mais do que ele por esse título. O Gerson merece muito mais. O Wesley merece muito mais. O Léo Ortiz merece muito mais. Jogaram muito mais do que ele. A reta final da Copa do Brasil. O Gerson, então, jogou o ano inteiro. Mas não, ele tem que ser notícia. E ele gosta. O Gabigol é daquele estilo. Fale mal, mas fale de mim. Ele quer ser falado. Uma boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Fábio Piterno. Boa tarde, Zé Manuel. Bom, eu trago essa informação, Bruninho. E me desculpa, diretoria do Flamengo, eu tenho nojo. Nojo, já falei isso aqui várias vezes. Acho muito incompetentes, vaidosos, orgulhosos. Mas também não dá pra acreditar que o Gabigol é um santo, como ele postou abraçando o Felipe Luiz. É mentira o que estão dizendo. E todas as fontes com as quais eu falei confirmaram, Bruno Prado. A única forma do Gabigol se livrar dessa é se o Felipe Luiz falar assim, pô, o cara é marrento, mas é meu amigo, eu vou me pronunciar e vou dizer que não teve nada de briga. É a única forma, porque o Felipe Luiz tem uma credibilidade. O Gabigol, depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, negou e foi confirmado, não tem credibilidade nem palavra nenhuma, né, Bruno Prado? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Eu tenho uma visão de tudo, assim, muito cética e talvez realista, enfim, né? Ninguém, essa coisa de, eu gosto, eu vou fazer tudo pelo time, aí não é Flamengo, é qualquer um, né? Pode substituir Flamengo por qualquer um, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Claro que tem jogadores, treinadores, pessoas que gostam do time, né? Mas o cara gosta, e qualquer ser humano, é meio natural do ser humano, antes de gostar do time, ele gosta dele. Ele gosta mais dele mesmo. Então é dentro disso de que não tem anjo, não tem santo. Por isso que é muito, dificilmente eu vou ali, não, esse aqui, ele tá totalmente certo, esse aqui tá totalmente errado. O Gabigol é um cara que, como você falou, ele gosta de mídia, é um cara que gosta, assim, de puxar a atenção pra ele.
ele, e ao mesmo tempo ele é um cara que fez muitos gols decisivos pelo Flamengo. Então, ele é um ídolo do clube, mas não é um cara que vai ter o dia a dia muito tranquilo. Ele vai criar problemas. Enquanto ele tá fazendo gol, vai ficar tudo certo. Isso é uma outra coisa no futebol. As opiniões mudam de acordo com o resultado. Com gol, enfim. O Gabigol, ele perdeu espaço, né? E aí o que ele falou depois do jogo contra o Atlético, em que ele atacou a diretoria, atacou o Tite. Só faltou ele dizer uma coisa. Ele pode ter opinião dele sobre o Tite, sobre a diretoria, e em alguma coisa ele pode ter razão, né? Em alguma coisa ele pode ter alguma coisa que o Tite pode ter feito, ele pode ter alguma razão, o Gabigol, ou que a diretoria pode ter feito, ele pode ter alguma razão, e com certeza em muita coisa ele não tem. Mas faltou ele dizer uma coisa, né? Eu perdi espaço porque o meu desempenho era ruim, né? Ele não perdeu espaço porque o Tite não quis, ou porque a diretoria mandou alguma coisa. Ele perdeu espaço porque ele não estava jogando nada. Se ele acrescentasse essa parte, seria uma fala, acho que muito boa, né? Porque parece, não, eu perdi espaço por causa do técnico, eu perdi espaço por causa da diretoria, eu perdi espaço porque o vento bateu, eu perdi espaço porque o sol tá muito forte, porque a bola é murcha. Não, ele perdeu espaço porque ele ficou 2 anos sem jogar nada. E ganhando um belo salário, né? Falando, eu tô tristinho, tô desmotivado. Cara, você ganha uma fortuna por mês, né? Você tem que fazer o seu trabalho, né? E ganha em dia. Então, falar que, não, eu perdi espaço porque o técnico me persegue, porque não, ele perdeu. O técnico pode até não ser um cara que gostava muito dele, ou a diretoria, ele pode ter tido problema, mas ninguém luta contra o gol. Se ele faz gol, o técnico pode ser o cara que mais detesta ele no mundo, vai pôr ele pra jogar. Não tem jeito, o cara não tem alternativa. Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca não se davam bem. O Marcelinho era titular do Luxemburgo no Corinthians, porque o Marcelinho jogava bola. Foram campeões juntos. O Luxemburgo e o Edmundo não se davam bem. Não se dão até hoje. Um até processou o outro depois. O Edmundo é meu amigo. Eu trabalhei com ele. Mas aí ele, independente, ele já falou algumas vezes até sobre a relação com o Luxemburgo. Mas ele já me falou em off que o Luxemburgo foi um dos melhores técnicos que ele trabalhou, apesar deles terem tido problemas. E o Luxemburgo metia o Edmundo de titular, porque o Edmundo fazia gol, resolvia jogo. Então não tem essa. Eu não jogo porque o técnico não quer. Se você meter gol, o técnico pode ser o seu pior inimigo. Ele vai te colocar, porque não tem jeito. Não é impossível. Então o Gabigol, ele jogou a culpa em tudo, menos nele mesmo. Ele não vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Ele vai continuar sendo. Mas é um cara que qualquer coisa que ele acha que é contra ele vai se colocar, vai se expor e não vai assumir as responsabilidades dele. Ele não vai assumir. A alteração que o Felipe fez no intervalo foi uma alteração muito boa. Ele não estava jogando nada, o adversário ia se expor, ele botou um cara de velocidade, que é um cara muito grande no Flamengo também, que é o Bruno Henrique. Mas independente disso, é uma opção tática do treinador. Colocar um atacante mais rápido para explorar contra-ataque e funcionou muito bem. O Flamengo teve vários contra-ataques no segundo tempo. Então é aquela coisa, né? Quando um jogador fica, ele pode ficar bravo de ser substituído, mas ele tem que ter um limite. Eu não sei exatamente o que aconteceu no vestiário, eu não estava lá, mas aí quando você passa um pouco do limite, você desrespeita o treinador, desrespeita até o seu companheiro. Então o Gabigol tem esses dois lados. Ele tem gols decisivos? Tem. Muita gente que estava contra ele, depois do primeiro jogo da final, só porque ele fez 2 gols, passou a estar a favor dele. As pessoas não estavam bravas com ele porque ele fez festa, porque ele vestiu a camisa do Corinthians, estavam bravas porque ele não estava fazendo gol. No futebol, se você fizer gol, você pode fazer o que você quiser. Sabe por que a maioria das pessoas, a maioria não, é meio dividido, uma boa parte das pessoas não gosta do Neymar? Porque ele não ganhou a Copa do Mundo no Brasil, não é porque ele faz festa, porque não. Põe o Neymar fazendo todas as coisas que ele faz, todas, não tira uma. Só troca uma coisa, ele ganha uma das 3 Copas que ele disputou pelo Brasil. 90% das opiniões seriam totalmente diferentes sobre ele. 90%. O real da rejeição do Neymar é que ele não ganhou a Copa pelo Brasil. E a rejeição do Gabigol até pouco tempo grande na torcida do Flamengo, porque ele estava jogando mal. Quando ele fez 2 gols, já diminuiu essa rejeição. Então, é bem assim. No futebol, não tem essa. Eu amo o meu clube, não. Cada um pensa no seu e a opinião pública vai de acordo com o resultado. A realidade é essa. Gabigol, quando fazia gol, não era muito diferente, com certeza, do que ele é hoje em relação ao comportamento. Só que quando ele faz gol, acha legal. Quando ele não faz, acha ruim. É basicamente isso. Não, ó, o Bruninho falou muita coisa importante aí, tá, sobre essa situação do Gabigol. E aí muita gente acaba falando o seguinte, que ele tá manchando a imagem dele porque ele se acha maior do que o Flamengo. Na verdade, não só o Gabigol, muitos jogadores se acham acima do mundo. Eles se acham mais importantes do que o mundo. Tudo tem que ser do jeito que eles querem. O Gabigol é um menininho mimado. Ele é. O Gabigol é um menininho mimado. É um menininho mimado que é um ídolo imortal do Flamengo? Sim. Mas é um menininho mimado. E quando ele começa... Gente, o Gabigol não cansa de querer manchar a imagem dele no Flamengo. Fez os 2 gols da Copa do Brasil. Né? Era tudo que ele precisava. Pronto, vai embora por cima. Falou, ó, que bom que eu consegui me redimir. No clube que me tornou ídolo aí nacional, de novo, depois que eu passei vergonha na Europa. Não. Aí ele cria polêmica de novo. No dia do título ele diz que ele vai embora. No dia do título ele arruma problema com o Felipe Luiz, que é amigo dele. Gente, se ele arrumou mesmo esse problema com o Felipe Luiz, é de uma ingratidão. Felipe Luiz bancou ele de novo. Felipe Luiz bancou ele em todos os jogos. Todos. Passando confiança pro Gabigol. E foi o que o Bruno disse. A mudança surtiu muito efeito. Muito. O Flamengo melhorou muito com o Bruno Henrique no segundo tempo. Inclusive criando as chances que criou de gol. Eu só discordo do Bruno na situação do treinador. Porque eu acho que o Gabigol erra. Mas entre Tite e Gabigol, sempre Gabigol. Porque o Tite não foi nada pro Flamengo. O Tite foi ruim pro Flamengo. O Tite, sim, tirou o Gabigol em momentos que poderia ter dado mais chance pra ele. E aí teve essa situação que expôs o Gabigol em treinamentos, dizendo que não contava com ele nos seus planos. Que foi aí um dos motivos pelos quais o Gabigol disse que ele foi desrespeitado. Eu até entendo, Bruno. Realmente, se ele estivesse fazendo gol, não tinha como tirar. Mas piora muito a situação de um jogador quando ele passa a ter muito menos chance. E aí, depois do doping, então, aí que degringolou de vez.